Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Você que está chegando agora, gosta da verdadeira ciência? Então aqui é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixe seu like. Quem puder, faça a sua colaboração, o link já está na descrição. Bom, ele já passou aqui pelo canal, uma brilhante entrevista, né? Ele é ilustre, ilustre. O meu amigo, geólogo, tá? Depois a nossa amiga professora Lélia Calil vai assistir também, que eu tenho contato dela. É o professor, amigo, doutor João Wagner de Alencar Castro. Tá? Ele já passou pelo canal, ele é, concedeu um vídeo, falou, professor, pode divulgar no seu canal. Né? Para quem não conhece, pesquisador, tá, do CNPq, ele é doutor em geomorfologia, né, geociências, conceito CAPES 7, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso em 2001. Mestre em sedimentologia, geologia pela Universidade Federal de Pernambuco em 95. Especialista em avaliação de impacto ambiental, COP FRJ 87, e educação ambiental pela UNB em 86. Professor associado da UFRJ, coordenador do Laboratório de Geologia, Costeira, Sedimentologia e Meio Ambiente do Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional da UFRJ. Olha, com um vasto currículo, né? Currículo bem vasto. É, e além disso, uma vitória, eu dou os parabéns aqui ao professor, que agora ele é professor titular da UFRJ, o João Wagner Alencar Castro, professor titular, pesquisador 1 do CNPq, pesquisador 1, tá? E eu dou os parabéns mesmo, muitas felicidades, sucesso ao meu amigo e agora professor titular João Wagner Alencar Castro, TSC. Tá? E ele apresentou uma, uma conferência, né? E essa conferência é o que eu vou colocar agora para todos vocês verificarem, conferirem, avaliarem e comentarem aí no canal, tá? Que é variações do nível relativo do mar durante o Holoceno no litoral brasileiro. Né? O Holoceno é o terror dos aximentistas. Bom, deixa a palavra agora com ele. Manda brasa aí, meu caro amigo. Um bom dia a todos. Eu agradeço imensamente a banca, né? Nós vamos dar início à nossa apresentação sobre a questão das variações do nível do mar durante o Holoceno no litoral brasileiro. Esse é um tema amplamente discutido desde os anos 60, a nível da comunidade geológica mundial, tanto o pessoal da geologia como da oceanografia. É um tema muito complexo e nós vamos tentar passar algumas informações em relação às pesquisas desenvolvidas no hemisfério sul, porque é impossível não falar do litoral brasileiro sem falar antes do hemisfério sul, sobre a questão das variações do nível do mar. Então, a primeira questão que se coloca é quais são os fatores que controlam essas variações do nível do mar. A primeira questão é os fatores de controle. Bem, os fatores de controle, conforme o Martão 85, são três. Primeiramente, a questão do clima, né? Com a questão das mudanças dos volumes de águas oceânicas, a tectônica e efeitos relacionados à gravidade e à rotação da Terra. E, localmente, tem alguns outros efeitos de mudanças locais, por exemplo, a chegada de frentes frias, decorrência de fatores meteorológicos, e oceanográficos e hidrológicos. Envolve outros efeitos também, que seria a questão da compactação local e também alguns movimentos crustais. Então, com tudo isso, nós temos a questão das variações do nível relativo do mar. Quando você fala em relativo,
nós estamos partindo do princípio que é um datum local. A medição é realizada a partir de um datum local e não de um datum de um ponto fixo no planeta Terra. Bem, então a primeira questão que se discute é com relação a essa questão das curvas de variações do nível do mar. Quando se trabalha com variações do nível do mar, vem logo na mente de todos os pesquisadores da área essas questões das curvas de variações do nível do mar. A primeira curva foi uma curva eustática apresentada pelo Fairbridge em 1961. Então, ele aponta essa linha de tendência em amarelo, com pequenas oscilações, partindo do início do Holoceno até os dias atuais, com algumas oscilações. Depois, nós temos uma curva proposta pelo professor Shepard, que o Shepard é um dos pais da geologia marinha. Em 1963, ele apresenta uma linha de tendência contínua até a posição atual, e também tem a curva do professor Morner, né, que foi presidente da INCOA e apresentou essa curva em 69, que essa curva com traçados em vermelho. Depois nós temos, paralelamente, alguns estudos de curvas, principalmente essas curvas desenvolvidas nos anos 60, quando as pessoas ainda tinham uma ideia que o nível do mar ele era global, era uniformemente global. Clarke, em 79, ele já rompeu esse paradigma e ele traçou o planeta Terra em várias zonas e verificou que o comportamento do nível do mar ele se apresentava bastante diferenciado dependendo da zona de trabalho. Por exemplo, aqui no Brasil, nós fazemos parte da zona 4, e essa zona 4 ele apresenta mais ou menos essa característica de curva, ou seja, com um nível bem abaixo do atual até chegar na posição atual. Mas, pensando bem na realidade, como essas curvas do Clarke são curvas de mega escala, nós vamos verificar aqui que nós já temos essa curva, a curva brasileira, com uma semelhança da zona 3, né? Ou seja, a mesma a zona 3, que vai corresponder mais ou menos já a parte bem relacionada ao Trópico de Câncer, né? Então, teria essa curva com essa transgressão máxima holocênica, tanto 3 e também similar à curva 5, né? Também já pegando aqui o Estreito de Magalhães, a África do Sul e também a Austrália e a New Zealand. Com isso, nós podemos delinear algumas curvas de variações do nível do mar no hemisfério sul. Entre estas, nós podemos mostrar essa do Kempton, da África do Sul, no qual tem um nível do mar bem abaixo do atual. Depois temos aqui a transgressão máxima, e depois o nível do mar na África do Sul é marcado por grandes oscilações até chegar na posição atual. Nós estamos tratando exatamente das curvas holocênicas desse período aí de 11.500 anos até os dias atuais. São curvas holocênicas, geológicas, com métricas e não milimétricas, como seriam as curvas maregráficas que são discutidas atualmente. Então, nós vamos tratar mais de curvas métricas, na escala métrica. Bom, depois nós temos uma curva do Baker, na Austrália. Essa curva do Baker, ele tem mais ou menos uma característica das curvas do Brasil, mais ou menos similares, com uma oscilação, uma transgressão máxima e um rebaixamento até o nível atual, com esse index point, né, com vários pontos para medições dos indicadores dessas variações, que seriam os indicadores, ele traçando aí um polinômio de quinta ordem, né, o Baker na Austrália. A Austrália é um país de dimensões continentais, onde existem vários pesquisadores que trabalham com essa área e que nós podemos verificar uma superposição de curva. Existe uma contradição entre a curva do Baker e a curva do Larcombe, por exemplo, e a do Lewis e do Sherpel, né, e bastante diferenciadas. O que me chama mais atenção seria essa curva do Larcombe, que ele mostra o nível do mar na posição atual. Depois o nível do mar ele começa a subir, você tem uma estabilidade aí mais ou menos de 3 mil anos de estabilidade do nível do mar, e depois o nível do mar despenca até chegar na posição atual. O que chama a atenção nessa curva do Lewis, em 2008, é que ele já coloca o conceito de curva envelope.
Esse conceito de curva envelope ele é muito discutido pelo Peltier, que é um professor canadense, um físico de uma universidade canadense, que ele trata essa questão da curva envelope exatamente em função levando em consideração as questões de parâmetros de variações maregráficas. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos macromaré com variação de 7 metros nos lençóis, na região do São Luís do Maranhão, temos mesomaré no litoral do Ceará e temos micromaré aqui no litoral do Rio de Janeiro, na região de Cabo Frio, com 90 centímetros. Então, o ideal é você tentar delinear essas curvas, lançando esse conceito de curva envelope, que essa curva envelope ela coloca exatamente uma margem de erro. Temos as curvas da Argentina, que é o Prieto, em 2017, ele mostra mais ou menos, ele delineia uma curva com uma certa estabilidade muito similar a curvas australianas, e também temos as curvas do Uruguai, com uma certa semelhança também, todos mostrando essa estabilidade do nível do mar por volta de 6.000 a 4.500 anos. A curva, no caso do Braco e também do Martínez. No Uruguai, depois o Braco, em 2014, ele lança essa proposta de uma curva com essa característica de estabilidade, ou seja, perdurou por a transgressão máxima holocênica, que é amplamente discutida no Brasil, ela perdurou, ela tem uma característica muito parecida com outros países do hemisfério sul e difere em muito de países do hemisfério norte. E depois nós temos aí uma proposta, o Angulo et al. 2005, ele delineou, fez uma compilação de diversas curvas de variações do nível do mar e mostrou que o nível do mar ele tem um comportamento muito diferente de local para local, porque tem alguns efeitos relacionados, por exemplo, à tectônica, a alta taxa de sedimentação. Então, isso vai ter uma mudança de variação e, consequentemente, vai repercutir no traçado de determinadas curvas. Bom, no Brasil, né? No Brasil, nós temos, primeiramente, que nós podemos, tem os pesquisadores brasileiros e internacionais que estiveram no Brasil, ele acompanhou mais ou menos esses estudos mundiais de variações do nível do mar, desencadeado principalmente pelo Van Andel e pelo Laborel, em 64, no qual ele estudou as variações do nível do mar no Nordeste brasileiro, usando bioindicadores de variações do nível do mar. Ele acompanhou mais ou menos essas tendências desde o Fairbridge, em 61, ou seja, depois de 3 anos da curva do Fairbridge, os pesquisadores holandeses que estavam no Brasil na época desenvolveram trabalhos nessas questões de variações do nível do mar, mas o grande impulso de estudos de variação do nível do mar deve-se muito ao professor Louis Martin, juntamente com o Suguil, o professor Kenichiro Suguil, que ele participou desde 1975 até 2003 com excelentes trabalhos nessa área de variação do nível do mar no Brasil. Depois o professor Louis Martin se aposentou, o Suguil se aposentou, e apareceram novos pesquisadores em estudos de variação do nível do mar. Entre eles, né, entre esses pesquisadores, nós nos colocamos no meio desse grupo aí que surgiu a partir de 2005, e as nossas publicações elas começaram com Castro, 2014, publicado na Academia Brasileira de Ciência esse trabalho, e depois Castro, 2018, com Reply do Angulo, mas também tem outros pesquisadores que atuam nessa área de variação do nível do mar. Em 1985, teve uma proposta do Martin e colaboradores e apresentar uma curva do nível do mar para o litoral leste do Brasil, mostrando aqui um pico dessa transgressão máxima holocênica para todo o litoral, uma grande parte do litoral brasileiro, principalmente nessa área de regime de micromaré, com pequena variação maregráfica entre Salvador até o Itajaí, em Santa Catarina. Esse trabalho ele é um marco, ele é usado, essas curvas ainda hoje são utilizadas por muitos pesquisadores como uma referência. Mas o que nos chama a atenção é que a curva do Rio de Janeiro ela é uma curva que ela está incompleta.
Isso nos chamou muita atenção, então, a partir dessa curva de Angra dos Reis, que foi proposta pelo Martin e colaboradores, nós passamos a atuar aqui no estado do Rio de Janeiro, tentando delinear uma curva aqui para o estado do Rio de Janeiro, que nós vamos mostrar lá na frente. No Nordeste brasileiro, tem aqui essas 4 curvas. A primeira curva A é a curva de Salvador, que é uma proposta do Martin, de 2003. Ele segue mais ou menos aquele modelo de curva para o litoral do Brasil, com esse pico máximo aqui de transgressão máxima holocênica, ele apontando, sugerindo oscilações negativas, mas essas oscilações negativas ele não conseguiu identificar, porque não teve o trabalho submerso de mergulho para poder identificar essas oscilações negativas de nível do mar abaixo do atual, qual seria esse indicador, mas ele mostrou mais ou menos essas tendências. Depois surgiu a curva B, que é uma curva do Bezerra 2003, que teve a participação do Kenitiro Sugil, eles já sugerindo, já indo na carona do Peltier e do Baker na Austrália, com uma chamada curva envelope para o Rio Grande do Norte, uma vez que o estado do Rio Grande do Norte ele já está inserido num contexto de mesomaré, com a variação mais ou menos de 2,5 metros. Depois nós temos C, a curva para o norte do Rio Grande do Norte, que é uma curva do Caldas, et al., capitaneado pelo Caldas, mas que o Caldas ele fez o trabalho, a tese dele com a professora Helenice Vidal, lá do Rio Grande do Norte. E D, temos aqui a curva do Pernambuco, de Pernambuco-Paraíba, que é uma curva proposta pelo Sugil em 2003, também nessa carona de uma curva envelope para o litoral da Paraíba e de Pernambuco. Então, é mais ou menos as características das curvas para o Nordeste brasileiro. No sul do Brasil, nós temos aí a mais utilizada, né, e que até então foi muito utilizada para o Brasil, mas nós discutimos muito essa questão, a curva do professor Angulo e Lessa, de 1997, que ele coloca aí uma nuvem de index point, né, e depois traça uma regressão linear até os dias atuais, que é mais ou menos consensual entre outras curvas do litoral brasileiro, que mostrando aqui essa transgressão máxima holocênica, com o nível do mar não 5 metros acima do atual, mas o nível do mar a 3 metros acima do nível atual. Seguido aí, temos agora a curva do Castro e colaboradores, 2014. Essa curva, nós apresentamos esse trabalho na Academia Brasileira de Ciência, é uma curva extremamente citada e, inclusive, questionada também, é normal que isso ocorre na ciência, nós gostamos disso. Primeiro, nós encontramos oscilações negativas de nível do mar, com beach rocks submersos em posições de 4,5 metros abaixo do nível do mar, 3 metros abaixo do nível do mar, depois beach rock meio metro abaixo do nível do mar e beach rock também exatamente no nível do mar. Esse trabalho nós colocamos aí, mergulhamos, identificamos a amostra, tiramos a batimetria de cada um deles e sempre se questionou muito se os beach rocks ou não é um indicador do nível do mar. Claro que depois da tese de doutorado da Malta, orientado por nós chegamos à conclusão que os beach rocks dessa região eles são excelentes indicadores de variação do nível do mar. Depois nós temos essa linha de tendência mostrando aqui o ótimo climático holocênico no litoral do estado do Rio. O nível do mar ele despenca rapidamente, deixa um registro aí de concha de moluscos, e a partir daí nós temos um caimento do nível do mar, com identificando aí nesse intervalo algumas oscilações de alta frequência, as mesmas oscilações que o Martin identificou, essas oscilações, só que oscilações positivas e não oscilações negativas de alta frequência. Depois disso, nós vamos agora começar a fazer algumas perguntas em relação a esse assunto, tá? A primeira questão é que não se pode pensar em curvas locais ou regionais com base em modelos de nível relativo do mar em mega escala, né? Ou seja, é um erro que nós corremos em fazer curvas
locais ou regionais com características geológicas, geomorfológicas, oceanográficas em ambientes relativamente homogêneos e trazer dados altimétricos mundiais para um dado altimétrico local, né? Então, isso nós colocamos claramente no nosso reply de 2018, na nossa publicação Castro e Colaboradores na Academia Brasileira de Ciências. Bem, a reconstrução de paleoníveis marinhos é uma tarefa laboriosa, é uma tarefa complexa, porque envolve, primeiramente, a questão da logística. Você depende da logística, depende do estado de mar, depende das condições meteorológicas para você montar suas estações, né, montar o seu GPS geodésico, para desenvolver os levantamentos altimétricos e batimétricos. Depois, a outra tarefa mais complicada ainda é a identificação dos proxies, né? Ou seja, quais são os indicadores geológicos e biológicos mais viáveis para você colocar essa informação no seu index point. E, a partir daí, dessas informações, você também tem que trabalhar com técnicas analíticas muito apuradas para que você possa ter um resultado mais confiável dentro da sua proposta e da sua escala de trabalho. Entre estas técnicas analíticas utilizadas e que nós utilizamos, seria datações ao radiocarbono, depois isótopos, catodoluminescência e petrografia, análise petrográfica. Então, essas técnicas analíticas elas são fundamentais em estudos de variações do nível do mar. As respostas ficam bem melhores quando você tem o maior número possível dessas informações. Bom, então, para tanto, a primeira questão é qual é a área de trabalho, né? A escolha da sua área de trabalho. A escolha da área de trabalho para trabalhar com variações do nível do mar é uma tarefa também difícil, porque você precisa de indicadores. Geralmente, esses indicadores são indicadores que envolvem a sedimentação incipiente, a sedimentação carbonática, e você só vai procurar elementos da sedimentação carbonática em ambientes áridos ou ambientes semiáridos. Felizmente, aqui no estado do Rio, nós temos um enclave climático semiárido, que é a região dos Lagos Fluminenses, e isso facilitou em muito o nosso trabalho. Ou seja, a sedimentação carbonática ela é um registro geológico importante nesse trecho de litoral fluminense, trecho de litoral brasileiro. Então, isso veio facilitar um pouco também o nosso trabalho. Então, a escolha da área de trabalho também é fundamental para que você possa delinear uma curva e não cair em determinadas margens de erros e de incertezas. Bem, essas evidências elas são várias, essas evidências são biológicas, nós podemos caracterizar essas evidências através dos depósitos de concha de molusco, esses depósitos de coquina, que é um registro da transgressão máxima holocênica ocorrida no litoral do estado do Rio de Janeiro e no litoral brasileiro, muito bem documentado pelo Martin, a presença de conchas de molusco, em posições muito distais à linha de costa atual. Aqui nós temos esse registro desses depósitos de concha de molusco, em posições muito distais à linha de costa atual. Aqui temos os depósitos de concha de molusco, esse belo afloramento, mostrando aqui as conchas de bivalve, muitas delas em posições de vida, sugerindo um rápido recuo do nível do mar. Aqui nós temos também a presença de paleocracas, que é um indicador de nível do mar. Depois, esse indicador é um dos principais indicadores de variações do nível do mar, que é o que nós estamos trabalhando em muito, que seriam os vermitídeos. Acontece que os vermitídeos são diversas espécies, né, de vermitídeos, e somente duas espécies elas funcionam muito bem como indicador
dessas variações do nível do mar. Então, esses vermitídeos que seriam os petalaconchos varians, né, que seriam essas colônias de vermitídeos que são agregadas a costões rochosos da região dos lagos fluminenses. Seguido, a outra evidência seria os beat rocks, né? Esses beat rocks, eles, conforme trabalhos da Mouse e depois Malta, né, em 2017, existem 4 categorias de beat rocks, 3 de categoria inorgânica e 1 de categoria orgânica. O de categoria orgânica é desprezível nessa análise, né? Ele não aponta como um indicador de uma paleopraia, ou seja, de um ambiente de paleopraia. Aqui nós temos esses depósitos, não é concha de moluscos, são os beat rocks. Eles ocorrem em diversos níveis na região da Enseada dos Anjos, lá em Arraial do Cabo. Ele ocorre em 4 níveis distintos nessa região, com idades distintas, com processo de litificação também bastante distinto. Aqui é esse beat rock, que na realidade é um beat rock, é um greenstone, que a composição dele é mais ou menos 55% de carbonato. Ele atende muito bem essa questão de você colocar o beat rock como um index point na sua curva de variação do nível do mar. E a outra questão é com relação a essa questão do método adotado. Qual é o método de trabalho que você vai adotar para você trabalhar com essas curvas do nível relativo do mar, ou então reconstruções paleoambientais, que as reconstruções paleoambientais elas tão intimamente relacionadas às curvas. Então, as curvas, ela apresentar somente um trabalho, uma curva, se torna uma questão meio monótona, porque a pessoa vai ver uma linha de tendência, mas o mais importante é você fazer a reconstrução paleoambiental daquele ambiente que você está trabalhando, à luz de uma série de informações, principalmente das técnicas analíticas que nós costumamos utilizar. Então, os métodos adotados, de modo geral, para a construção de curvas de variação do nível do mar, nós teríamos, primeiramente, o levantamento altimétrico, feito por GPS geodésico. Tá? No caso, nós utilizamos o ProMark 2, mas já tem o GNSS, aí, que é um equipamento aí muito mais moderno do que o próprio ProMark 2. As análises de dados, estatigráficos e faciológicos, ela contribui muito com a discussão desses resultados, dos resultados obtidos, porque o resultado obtido ele vai te dar um resultado frio, um número, né? Número de altitude, número geocronológico, uma data. Então, a interpretação dos dados estatigráficos e faciológicos, ele facilita muito a discussão dos seus resultados em um possível artigo. O mergulho é fundamental, um mergulho autônomo, quando você encontra esses indicadores de variações do nível do mar submerso. No caso, tem várias linhas de beat rocks submersos aqui no litoral do Rio de Janeiro, até nas condições atuais de temperatura relativamente fria, nós não temos mais o desenvolvimento de beat rock, ou seja, os beat rocks eles são todos anteriores à chegada da ressurgência costeira aqui na região de Arraial do Cabo. As técnicas analíticas utilizadas, essas técnicas analíticas, elas envolvem o carbono 14, o método radiocarbono, a petrografia ela é fundamental para você interpretar a lâmina, os isótopos de carbono e o catodoluminescência. As datações são fundamentais. No caso de um modelo para curva de variações do nível do mar aqui no Rio de Janeiro, nós trabalhamos com 35 amostras. Essas amostras todas elas foram datadas no Beta Analytic e depois foram incorporados aí 10 amostras para a elaboração de um modelo 3D. Ou seja, o modelo proposto nosso é extremamente robusto em função do grande número de amostras obtidas, o número de datações e também os dados altimétricos e as técnicas analíticas utilizadas. A outra questão é você utilizar um software, um ArcGIS, compatível para você processar esses dados, tanto batimétricos
como dados altiméricos, e também de possíveis paleolinhas de praia. Então, é mais ou menos o método adotado e traçado para quem deseja trabalhar com estudos de variações do nível do mar. Bem, o trabalho de campo, como eu falei anteriormente, é um trabalho árduo, né? Porque envolve é uma logística complicada, é uma logística que vai depender de fatores oceanográficos, de fatores meteorológicos, de uma disposição de uma grande equipe para efetuar o trabalho de campo, ou seja, não é um trabalho de um pesquisador solitário, é um trabalho que envolve uma equipe, essa equipe de alunos de mestrado, alunos de doutorado, colaboradores, alunos que já fizeram doutorado envolvendo o tema. A outra questão é o posicionamento dos afloramentos. Você tem uma logística também que você tem que posicionar o equipamento sobre um marco do IBGE, controlado. Esses marcos são todos controlados pelo IBGE, o sistema de posicionamento do GPS geodésico. Aqui nós utilizamos muito nesses trabalhos a área da Marinha do Brasil, lá em Arraial do Cabo, do Instituto IAPM, e depois o GPS o fixo, no marco do IBGE, e o GPS móvel para você obter os dados altiméricos dos pontos que você encontrar do registro de pontos, ou seja, dos dados desses indicadores que você selecionou e identificou em campo. Aqui é mais ou menos os index point da área, ou seja, relativamente bem distribuído nessa costa, com características de ambientes mais ou menos semiárido do litoral do estado do Rio de Janeiro, ou seja, uma das esquinas do Brasil. Quando o litoral ele muda completamente de posição, então você tem um efeito significativo também de mudança, de influência de correntes, da corrente, de um lado, a corrente das Falklands, e do outro lado, a corrente do Brasil, e o efeito da ressurgência em Arraial do Cabo. Então, denotando essa condição climática mais semiárida, que vai favorecer a sedimentação carbonática. Como resultado, nós vamos ter aqui essa tabela, né, com um grande número de amostras, mostrando aqui o laboratório de análise, as altitudes dessas amostras, o tipo de indicador e a idade ao radiocarbono, depois a idade calibrada. Acontece que essas idades agora nós estamos trabalhando com um efeito reservatório local, que esse efeito reservatório local ele está muito em função de dados de uma publicação da Macário e colaboradores, que ela, a partir de análise de informações de conchas de moluscos identificadas antes de 1950, os dados foram coletados em uma coleção do Museu Nacional. Ele estabeleceu esse ΔR para o efeito reservatório local para a região de Cabo Frio. Então, o efeito reservatório local para a região de Cabo Frio é em torno aí de 96, mais ou menos 17. Isso tudo você tem que calibrar essa amostra. Você recebe esses dados brutos através de uma idade convencional, depois você calibra essa informação com delta sigma, 2 sigma, e depois você vai fazer o cálculo em cima do efeito reservatório para você obter aí um dado, uma informação geocronológica de tempo, né? Bem, outra questão em relação aí à análise de dados. A primeira coisa seria essa questão da seleção desses indicadores de variações do nível do mar e do PROXS. O Sloss, ele é um pesquisador australiano, e ele fez um levantamento dos indicadores mais precisos dessas variações do nível do mar. Acontece que esses indicadores eles podem ser precisos na Austrália e pode não ser preciso no litoral brasileiro. No caso da Austrália, ele aponta como um dos indicadores de variações do nível do mar os cordões de Chenier, tipo similares, aí, bem similar aos cordões da planície costeira da Baixada
Santista, da Baixada Campista, aqui no norte do estado do Rio de Janeiro, aquela planície de Chenier, aquele tobogã de cordões litorâneos paralelos, mais ou menos paralelos à linha de costa. Depois, os cordões litorâneos em si, depósitos de intermaré, os beach rocks, ele coloca como um excelente indicador, principalmente esses beach rocks encontrados principalmente na face da praia, ou seja, nesse ambiente de maré mais alta e maré mais baixa. E ele vai traçando uma série de indicadores, por exemplo, como plataforma de abrasão marinha, com registro de marcas de onda e etc. E também coloca aí os indicadores biológicos que nós utilizamos muito aqui no litoral do Rio de Janeiro, e ele utiliza muito pouco esses indicadores biológicos no litoral da Austrália. Acontece que a seleção desses indicadores, então, traz toda uma complexidade em função de qual é o melhor indicador. Às vezes, é um excelente indicador na Austrália e não é um excelente indicador no Brasil. Ou seja, porque vai depender dessa série de fatores. Então, para tanto, nós trabalhamos principalmente com esses proxies mais comprovados, entre eles os vermetídeos, o Petalaconchus várias, essas colônias de vermitídeos, esses tubos de vermitídeos que se agregam a costões rochosos, e a partir daí nós analisamos, e o trabalho da Espotorno Oliveira define claramente que essas colônias de vermitídeos, principalmente o Petalaconchus varia, é um excelente indicador de variação do nível do mar, porque eles ficam posicionados exatamente no ambiente de intermaré, entre a maré a máxima e a mínima, não sai disso. Através do trabalho da Júlia, nós também, a tese de doutorado da Júlia e um artigo que nós estamos publicando agora na Marine Geology, nós também chegamos à conclusão que os beach rocks da categoria inorgânica, que é 1, 2, 3, mas a categoria inorgânica, tanto a 1, a 2 e a 3, são excelentes indicadores dessas variações do nível do mar. Nós submetemos esse trabalho, e o trabalho ele já tem algumas publicações em português, mas ele também aponta, nós já estamos mais tranquilos em trabalhar com beach rock, em detrimento ao que os questionamentos que eram feitos anteriormente, principalmente no trabalho do professor Kenichi Tsugiu, que ele utilizou muito beach rock, e alguns pesquisadores questionaram isso. Nós não tínhamos a menor dúvida que esses beach rocks seriam paleopraias e excelente paleoindicador de uma variação do nível do mar. Então, para o Rio de Janeiro, nós chegamos, através desses dados todos de trabalhos desenvolvidos em campo, e algumas teses de doutorado e dissertações de mestrado. É um trabalho laborioso, é um trabalho que a gente, primeiramente, eu conto muito com a participação dos nossos alunos. Sem eles, é impossível desenvolver um trabalho dessa magnitude, e que o nível do mar, na transição Pleistoceno-Holoceno, ele estava 4,5 metros abaixo do nível atual. Esse é um dado questionável, porque a maioria das curvas elas apresentam um nível do mar bem abaixo de 4,5. E veio como justificar isso, né? Porque nós pegamos a informação, tiramos essa informação, a medição, fizemos a batimetria, o beach rock está em 4,5 metros, e a idade dele é quase 12 mil anos. Então, não temos como negar. Mas nós temos que levar em consideração também efeitos da tectônica, da neotectônica, digamos assim, a mesma neotectônica já bastante discutida pelo professor Cláudio Limeira e pelo professor André Ferrari, da neotectônica do final do Pleistoceno para o início do Holoceno. Essa final do Pleistoceno para o início do Holoceno é que poderá justificar esse valor aí de 4,5 metros do nível do mar abaixo do atual, para colocar o index point na curva. Bom, a reconstrução desse paleonível do mar, nós temos aqui o beach rock. O beach rock ele está a 4,5 metros abaixo do nível do mar atual, e a geocronologia dele nós encontramos aí 11.940 anos cal AP, né, antes do presente, e
fazendo essa reconstituição paleoambiental, nós teríamos aí um modelo de uma paleobarreira que ligava a parte continental de Arraial do Cabo, né, até a ilha, ou seja, tinha aqui uma espécie de uma restinga. Traçando o modelo em 3D, em 3D, né, o modelo 3D, nós vamos ter aí, na transição Pleistoceno-Holoceno, a plataforma continental exposta, interna, ela bastante exposta, né? E aí nós temos aí essa passagem da água do mar por um canal, adentrando aí a Enseada dos Anjos e contornada por essa paleobarreira. Né? Então, esse o modelo da transição Pleistoceno-Holoceno, com base nas informações batimétricas, nas informações altimétricas e dados geocronológicos. Então, esse é o modelo. Bom, o nível do mar ele continuou na trajetória dele de subida, apontando aqui o afloramento submerso, aqui à esquerda do observador, já essa paleobarreira sendo transformada numa Paleo-Barry Island, né, que seria uma ilha-barreira, né, e com um modelo aí de 3 metros abaixo do nível atual, exatamente a 11.110 anos cal-AP, antes do presente, ou seja, o nível do mar ainda estava bem abaixo do nível atual, com uma exposição da plataforma continental, como vocês podem observar, com essa exposição aqui da plataforma continental interna, aqui na região da Enseada dos Anjos. Depois aí tem o modelo, né, o 3D, o modelo tem mais ou menos essa aparência, né, nessa escala aí para 2 km, apontando aí o norte. Então temos aí essa aparência do 3D, formando aí essa Paleo-Barry Island. Depois, o zero, né, ele foi ultrapassado pela primeira vez em 7.500. Esse zero ele é um consenso entre todos os pesquisadores brasileiros que atuam na área de variação do nível do mar, entre esses Martin e colaboradores, Bezerra, Martin 97, a Cunha, que é a tese da Aline Cunha em 2016, e o trabalho do Cacho em 2018. Então, Angulo também pode se inserir nisso. O zero ele é um consenso, tá, na literatura de variação do nível do mar aqui no Brasil, que o zero realmente foi ultrapassado pela primeira vez em torno aí de 7.500 anos AP. Então, o modelo é mais ou menos esse aí, ou seja, o similar. Uma coisa que chama a atenção é que o campo de duna aqui na Ilha do Cabo Frio, ele não aparece, que naturalmente durante esse período aí de tempo, dessa época de tempo do Holoceno, não tinha a presença ainda, não tinha a chegada da ressurgência, ou seja, os campos de dunas eles só se desenvolveram bem durante a ressurgência, a partir da ressurgência costeira nessa região. Temos aí o modelo do nível do mar similar ao atual, bem similar ao atual. Bom, o intervalo de tempo entre 6.350 a 4.800 anos AP ele é marcado pela essa transgressão máxima holocênica, e o nível do mar ele se encontrava mais ou menos a 3 metros acima do atual, e corrobora o mesmo nível identificado pelo Angulo e colaboradores em 2006, e também o trabalho de Angulo e Lessa de 1997. Então, corrobora mais ou menos esse nível aí de 3 metros acima do atual, e esse nível ele está bem abaixo do nível identificado por Martin Suguil nos primeiros trabalhos sobre variação do nível do mar das curvas de 85. Tá? O que chamou a atenção, e a grande pergunta que é colocada, é que quanto tempo durou esse processo de transgressão máxima holocênica. Tá? Ou seja, no trabalho da Cunha, 2016, ela chegou a calcular que perdurou, né, um tempo aí, mais ou menos de 6.335 a 4.800, ou seja, por volta aí de quase aí 2.000 anos de nível do mar
de máximo transgressivo na região do estado do Sudeste brasileiro. Essas informações, de certa forma, ela corrobora dados, por exemplo, do Baker na Austrália, por exemplo, corrobora dados de dados do Compton também na África do Sul, mais ou menos similar. Então, essa transgressão, o modelo transgressivo, o pico máximo da transgressão, que nós vamos estipular aí, o pico foi mais ou menos em 5.000 anos, e teve uma brusca queda do nível do mar, e essa queda ela favoreceu aí a mortandade generalizada de conchas de moluscos bivalves, ou seja, muitos deles eles se encontram ainda em posição de vida, quando você vai a um afloramento em posições muito distais à linha de praia, e só para ilustrar aqui, é que nós teríamos aí um cenário que a cidade de Búzios, por exemplo, ela era uma ilha costeira muito similar às Ilhas Cagarras aqui na cidade do Rio de Janeiro. O modelo ele atende mais ou menos que durante esse período o máximo transgressivo, a configuração da linha de costa, a geomorfologia costeira é completamente diferente, ou seja, nós temos atualmente um litoral muito retilinizado e controlado, de certa forma, pelo ciclo brasiliano, que dá essa característica, mas depois veio a sedimentação, né, e a dinâmica do transporte de sedimento favorecendo essa retilinização do litoral entre a cidade de Niterói e a cidade de Arraial do Cabo, mas só que tudo que está em azul é a área da grande inundação marinha. Pensando bem, esse litoral ele tem mais ou menos uma semelhança com a Costa Verde atual do Rio de Janeiro, ou seja, que é uma costa muito caracterizada por baías e costões rochosos. É a Costa Verde do Rio, né, o litoral de Angra dos Reis. Né? Então, são praias muito estreitas, um litoral relativamente afogado, né, porque a Serra do Mar ela adentra ao mar, realmente. Então, à medida que você veio o processo da sedimentação, a Serra do Mar, né, ela foi recuando, né? Não, a Serra do Mar não foi recuando, foi crescendo a planície costeira e a serra ela continua controlada exatamente pela Serra do Mar. Então, os ambientes aqui todos holocênicos atuais, né, com uma grande, a maior região, né, do estado do Rio de Janeiro, juntamente com a Baixada Campista, os dois grandes depósitos holocênicos costeiros do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, quem controla mais ou menos a sedimentação é a formação barreira e as rochas do embasamento cristalino, né, sustentado muitas vezes aqui, olha, toda a sedimentação, o limite dessa sedimentação, na realidade, é a Serra do Mar. Bem, o modelo é exatamente esse, né? Ou seja, da transgressão máxima holocênica, ou seja, as praias praticamente, a inexistência de praias durante esse processo de transgressão máxima holocênica e a inexistência desses depósitos holocênicos atuais. Então, o modelo, o nível do mar, ele começa a trajetória de rebaixamento. Nessa trajetória de rebaixamento, nós temos aqui um registro de um beach-rock que está mais ou menos a 1,5 metro acima da posição do nível do mar atual, ou seja, ele fecha mais ou menos o ciclo, e a partir desse beach-rock você tem um início realmente ao fenômeno aí costeiro da ressurgência que se estabeleceu nessa região por volta, conforme vários trabalhos da Albuquerque, como, por exemplo, por volta de 3.800 anos AP. Então, a partir desse momento do estabelecimento da ressurgência costeira nessa região, aí se tem um clima, uma mudança climática. Essa mudança climática ela vai favorecer a sedimentação tanto carbonática, como também a sedimentação eólica, e essa sedimentação eólica ela é extremamente representativa e, por exemplo, a formação desses pântanos costeiros. Tem uma grande concentração de pântanos costeiros nessa região, que na realidade eram antigas lagunas costeiras com pequenas conexões com o mar, e a partir dessa condição, dessa mudança climática, as lagunas assumiram um papel de
de um pântano, em função também do rebaixamento contínuo do nível do mar até a posição atual. Seguindo essa trajetória, então, o traçado aí, 1.000 anos, mais ou menos os últimos 1.000 anos, com 80 centímetros de nível do mar acima do atual, teve aí a formação, já a incorporação da Península de Búzios ao continente, ou seja, o que chama a atenção é isso, a transformação das lagunas costeiras em vários pântanos costeiros. Esses pântanos, nós temos vários registros dessas variações do nível do mar, nessas regiões de pântanos costeiros, e veio aí também a aceleração e da dinâmica das dunas costeiras. Ela teve um novo impulso, né? Ou seja, já que você estabeleceu aí com o nível do mar mais baixo, você tem uma maior pista de vento para que o vento soprar da praia, arrancar o sedimento da praia, o vento de nordeste, arrancar o sedimento da praia e levar o material carreado para formar os depósitos eólicos oblíquos dessa região aí de Cabo Frio. Bom, sintetizando o modelo, né, nós temos mais, eu queria que vocês observassem aí a evolução do modelo aí do Holocênico para a região. Nós temos essa aparência aí, o nível do mar subindo, o afogamento aí dessa Paleoberry Island, depois até chegar à posição atual, e a formação também das dunas oblíquas, as climbing dunes lá da ilha do Cabo Frio. Bom, nós temos, sintetizando, vocês vão verificar que, a partir de 2014 até de 2018, nós vamos ver aí que 2014 e 2018 nós temos a curva de variação do nível do mar, mostrando claramente essas oscilações negativas de alta frequência entre 200 a 300 anos, que essas oscilações positivas de alta frequência, elas coincidem, né, com a chegada da ressurgência costeira nessa região. Nós identificamos, através de vermitídeos petalaconchos, várias essas oscilações aí de alta frequência durante esse período, para depois até chegar no nível atual do mar. Bom, então, uma atualização da curva, esse trabalho foi submetido agora, ele está em análise, que é atual, o modelo de curva de variação do nível do mar. Nós propomos, por sugestões dos revisores, também uma curva envelope, essa curva com margem de erro. Nós traçamos aí um polinômio aí de sexta ordem, né, calibrado, as amostras estão todas calibradas já com efeito reservatório, e essa curva ela não foi publicada ainda, mas ela tem mais ou menos essa aparência da curva para a região dos Lagos Fluminenses, que nós também podemos expandir mais ou menos, sendo um pouco pretensioso, para o Sudeste brasileiro. Bom, então temos aí aquela pequena pergunta que sempre os meus alunos eles fazem, eles sentam assim, alguns fazem assim: professor, então, e aí? O nível do mar, ele sobe ou desce, né? Então, essa é a primeira pergunta. Ele está subindo ou está descendo? Tá? Bem, aqui nós temos um trabalho do Benjamin et al., né? Que envolve essa curva. Ela tem mais ou menos essa característica. É claro que o nível do mar ele tá subindo desde os 20.000 anos, né? Ou seja, já vem em processo de subida, e depois a posição que se encontra é até chegar aqui o zero atual. Só que nós estamos trabalhando, lembrando que nós não estamos trabalhando com escala milimétrica, estamos trabalhando com uma escala métrica, uma escala geológica. Nós não estamos analisando curvas milimétricas, que seriam aquelas curvas que quem trabalha muito mais as curvas milimétricas é muito mais o pessoal da engenharia oceânica e da oceanografia, que trabalha com as variações do nível do mar nas condições atuais, essas medições atuais de 80 anos até os nossos dias, né? Bom, com isso, você tem esse mix você ter essas informações dessa curva de tendência do nível do mar, e também você tem alguns outros elementos importantes, através de testemunhos, por exemplo, como é que está, se a temperatura aumenta, naturalmente o nível do mar ele aumenta, né? Tem uma subida, né? Então, você tem aqui essa curva de tendência de um testemunho,
isótopo de oxigênio, né, feito o trabalho, e essas medições de temperaturas em temperaturas mais baixas, em verde, estão chegando até aqui nessa posição atual. E outro detalhe, nós temos também curvas os espelhotemas também são excelentes indicadores dessas variações também de temperatura. Então, aqui nós temos uma curva de temperatura em função de espelhotemas, de dados relacionados a espelhotemas, né? Com base também em isótopos de oxigênio. Então, essa complexidade é tão grande que esse assunto ele é muito mais tratado no âmbito das mudanças globais e não por si só das variações do nível do mar, apesar do principal termômetro dessas variações de uma mudança climática, de um clima mais frio para um clima mais quente, a repercussão está exatamente numa subida do nível do mar. Então, é uma complexidade, mudanças climáticas é um tema muito mais amplo do que o tema variação do nível do mar. Nós estamos tratando muito mais da questão das variações do nível do mar e mostrando que essa curva aqui ela é da bacia do Mediterrâneo, ou seja, é uma curva para a bacia do Mediterrâneo. Curiosamente, nós recebemos, estava lendo um artigo recente, o Instituto Moreira Salles ele tem uma documentação histórica, fotográfica, de várias partes do Brasil e de várias partes da linha de costa. Para minha surpresa, teve um trabalho do Farias, né? Ou seja, um trabalho muito mais de fotografia e comparativa, ou seja, não tem parâmetros analíticos, mas ele mostra, e me chamou muita atenção, né? Essa fotografia aqui de 1950, na Baía de Guanabara, com esse senhor aqui sentado nesse bloco de rochas, e temos aqui essa mesma fotografia na mesma posição em 1918. Ou seja, tem mais ou menos aí uma aparência de uma certa estabilização do nível do mar aqui na região da Baía de Guanabara. Isso a nível de um documento fotográfico. Lembrando que esse trabalho é perfeitamente questionado, porque tem toda essa parafernália de informações, de dados, em relação aos dados analíticos, os dados geocronológicos e altimétricos. A mesma fotografia, esse documento do Instituto Moreira Salles, em 1894 e de 2018, ou seja, as cracas, né, e as ostras, elas são indicadores dessas variações maregráficas e de variações do nível do mar. A mesma fotografia, 2000, comparando mais ou menos a mesma informação de 2018 com essa informação do século XIX, do fim do século XIX. Também aqui nós vamos ter essa informação também na Baía de Guanabara, de 1885 e de 2018. Tá? Então, ele conseguiu, ele foi até um pouco ousado, porque ele estabeleceu uma escala métrica, né, entre esses dois, de um parâmetro de fotografia. É uma técnica que só serve para ilustrar, né, ele não é um trabalho que a gente consegue discutir, né, amplamente, já que ele não tem muitas bases analíticas para você fazer uma ampla discussão sobre esse tema, um assunto tão delicado, né, dentro desse contexto de mudanças climáticas. Aqui seria uma curva do professor Morner. O professor Morner ele foi presidente da INCOA, e eu tive o prazer de conhecer em Natal, no Rio Grande do Norte, e ele ainda hoje trabalha, ele apresentou essa curva mais com base em registros maregráficos atuais e também em registros históricos, ele mostrando que o comportamento do nível do mar na bacia, no oceano, na parte equatorial, nessa zona de intertropical, ele tem mais ou menos essa característica, e mostrando que o nordeste da Europa tem uma característica muito mais de subida, mostrando que as curvas realmente elas se diferem bastante, ou seja, você não pode traçar um parâmetro mundial de mega escala para uma curva regional ou local. É isso que ele quer dizer.
Bem, algumas conclusões que nós tiramos sobre esse trabalho é que as variações do nível relativo do mar no sudeste brasileiro, ela foi durante esse período aí do Holoceno, essa época aí de 11.500 anos para cá, teve uma variação negativa de 4,5 metros e uma positiva de 3. Lembrando que esse 4,5 metros pode estar relacionado muito a problemas a neotectônica, essa tectônica é discutida pelo professor Cláudio Limeira Mello e também pelo professor André Ferrari, a tectônica do final do Pleistoceno. O modelo apresentado, ele mostrou ser eficiente devido à questão de uma robustez dos dados altimétricos, batimétricos, analíticos e também de dados geocronológicos, e reforça-se uma proposta de utilizar indicadores de diferentes origens na variação vertical de nível relativo do mar, georreferenciado por GPS geodésico, e, o mais importante, corrigir esses dados pela rede de referência de nível do IBGE. Sem isso, o trabalho se torna um trabalho muito questionável. Aqui são alguns trabalhos que nós publicamos sobre a questão das variações do nível do mar no litoral do sudeste brasileiro, particularmente na região dos Lagos Fluminenses. Esse trabalho de 2014, publicado na Academia Brasileira de Ciência, é um trabalho muito citado, né? Um outro trabalho publicado na Marine Geology, da Paula Spotorno e colaboradores, no qual eu me incluo nesse trabalho da Marine Geology. Trabalho de um reply que nós fizemos em relação a um comentário do professor Angulo em 2018 sobre a questão das variações do nível do mar. Nós fazemos todo um levantamento histórico dessa questão das variações do nível do mar. Um trabalho também publicado levando dados também importantes, dados relacionados à taxonomia, à taxonomia e geocronologia e implicações paleoambientais, que foi publicado pela Amigniana. Foi um trabalho da Cunha e do professor, eu e o professor Carvalho, Marcelo Carvalho. E, por último, nós temos esse outro trabalho publicado agora, ele saiu agora na Marine Geology, também, capitaneado aí pela Areias et al., no qual eu também me incluo, sobre essa questão das variações do nível do mar aqui no sudeste brasileiro. Tem outros trabalhos também, mas eu acredito que esses sejam muito importantes para uma discussão. Tá? Outros trabalhos publicados também pelo Anuário de Geociências, registro de variações do nível do mar em Búzios, e também levando a parte de petrografia e isótopos estáveis, também usando BitRocks. E eu queria primeiro, sem o apoio das agências de fomento, né, como a FAPERJ e o CNPq, fica muito difícil, né, você fazer esse tipo de trabalho, porque é um trabalho muito caro, e também um apoio decisivo do Museu Nacional na parte de logística, né? Ou seja, de viatura para trabalhos de campo. Isso é muito importante para uma instituição, para um trabalho dessa magnitude, que envolve tantas variáveis, tantas complexidades, né, no Brasil. Então, eu gosto de agradecer a todos, e o meu muito obrigado, e me coloco à disposição de vocês para perguntas. Então, bom dia a todos, né? Obrigado aí pela oportunidade de participar da banca do João Wagner, de promoção a professor titular. Esse tema é um tema bastante importante, né, Wagner, que você apresenta, que você vem trabalhando, né, por diversos anos nesse assunto, especialmente nessa região daí de Cabo Frio, que é uma região extremamente sui generis, assim, em termos de evolução ambiental, né? Em função justamente do que você mencionou, que é a questão da ressurgência, né? Um clima completamente distinto do restante do litoral, vamos dizer assim, do Rio de Janeiro, e que faz com que seja uma região peculiar, né, em termos de evolução durante o Holoceno, como você demonstrou, né? Eu fiquei assim bastante satisfeito com a sua apresentação, né, com as técnicas e o cuidado que você tem desenvolvido, né, essa investigação. Tem uma série de pontos aí que você levanta que são relevantes, né? A questão da ressurgência, a questão do clima, a questão da neotectônica, né? Que já foi abordada por outros autores.
eu vejo que não é um assunto ainda em termos de fechado, né, em termos de conclusões. Você traz algumas informações e modelos, né, bastante interessantes. E eu só te faria assim, uma pergunta, não vou fazer nada além disso, é que eu fiquei bastante intrigado com aquele modelo que você coloca no interior dali da Enseada, né, dos Anjos, fechando aquele Ilha Barreira, né, que anteriormente era uma barreira arenosa, fechando aquilo. Você não chegou a investigar se essas feições não poderiam ser simplesmente devidas, né, feição batimétrica, à circulação atual? Né? Ou seja, esse transporte sedimentar dentro da Enseada dos Anjos, ali formando aqueles bancos arenosos, seria uma coisa muito mais recente? Cleverson, obrigado pela pergunta. Algumas pessoas já me fizeram exatamente essa pergunta, porque você, no meio da Enseada dos Anjos, você tem um sandbar, né? Um banco arenoso, tá? E esse banco arenoso sugere que uma parte dele é uma contribuição de uma dragagem, tá? Feita em função da construção do canal do Porto dos Fornos, tá? Mas nós trabalhamos com os dados batimétricos da região. É possível que seja questionável, né, essa questão dessa ligação dessa barreira, mas o que nós temos assim em mente é que eu conversei muito com o pessoal do Departamento de Botânica do Museu Nacional, e você, o Departamento de Botânica, através do Rui Valca, né, que é um colega que trabalhou conosco em ilhas oceânicas, e nessa região da ilha do Cabo Frio você tem vegetação de restinga, né? Então, foi muito em função dessa informação e dos dados batimétricos, que poderá ter uma certa margem de erro, a gente traçou a formação daquele banco arenoso de ligação entre o continente, né? Ou seja, o Pontal da Atalaia e a ilha do Cabo Frio. Ele realmente é questionável, é um modelo, mas esse modelo nós tivemos que trabalhar em cima de dados batimétricos atuais, né? Mas o que me deixou confortável para colocar o modelo foi muito em função da ocorrência de vegetação de restinga na ilha do Cabo Frio, tá? Presença dessa vegetação de restinga que, naturalmente, uma ilha isolada não teria como você identificar esse tipo de vegetação. Tá? Então, tem o modelo inicial ele é suscetível a erro, eu concordo com você, né? Mas à luz dos dados batimétricos e à luz da informação obtida no BitRock a 4,5 metros de profundidade, então nós sugerimos um modelo. Foi muito mais em função também, né, do BitRock, que nós identificamos com a profundidade de 4,5 metros de profundidade, um dado batimétrico, né? Esse dado ele é colocado dentro do modelo, né? Então, e comprovamos também que ali era uma paleopraia, que estava a 4,5 metros abaixo do nível atual, né? Ou seja, comprovamos muito em função dessas análises, dessas técnicas analíticas que nós utilizamos. E eu vejo muito, viu, João, que esse nível do mar, né, o nível da água do mar, ele é melhor preservado, né, se esse carbonato de cálcio ele não sofreu de agênese posterior, né? Então, como é que vocês trabalharam essa questão? Eu fiquei só curiosa assim, de saber como é que vocês trabalharam essa questão da diagênese, né, nesses BitRocks, uma vez que eles estão a 4,5 metros abaixo, né, do nível atual. Teve esse assunto, ele é complexo, né, como eu falei anteriormente, né? Então, as incertezas e as indagações eram tão grandes que nós encorajamos uma aluna nossa a fazer uma tese de doutorado sobre esse tema, só sobre BitRocks do estado do Rio de Janeiro, tá? E focando todos os BitRocks, pegando desde os BitRocks da Barra da Tijuca até os BitRocks da ilha do Cabo Frio. E, a partir dessas técnicas analíticas identificadas, o trabalho com isótopos e com dados de petrografia, ela chegou a essa conclusão, né, que ela estudou, ela fez análise de lâmina, fez análise, usou isótopos,
e catodoluminescência, e ela chegou a essa conclusão que esses beach rocks ele está muito relacionado a essa fase, numa interface de maré mais alta e maré mais baixa, mas que tem uma grande influência também de águas meteóricas, continentais, água doce. Ou seja, que seria exatamente daquele ponto que tem do limite da pré-ama máxima, né? Ou seja, quando você, às vezes, aflora já o aquífero costeiro de água doce, tá? Então, ela fez uma análise muito complexa, tem vários trabalhos publicados, e a partir desses dados, ela estudou diagênese, ela fez um trabalho muito sério. A tese dela foi uma tese que foi, inclusive, aprovada com louvor, né, sobre esse tema, porque eu me sentia assim, muito desconfortável em sempre apresentar o beach rock como indicador de variação do nível do mar, e sempre alguém questionar essa informação. E só a partir dessa tese da Júlia, né, que foi defendida, eu me senti mais confortável em colocar essas posições, né? Ou seja, os beach rocks são 4 tipos de beach rocks. Essas classificações são classificações principalmente da Mouse, é uma inglesa que trabalha com beach rock, e ela faz ela classifica e ela delimita que são 4 categorias, né? Ou seja, as 4 categorias 3 inorgânicas e uma categoria orgânica. Nas 3 categorias inorgânicas, você tem influência, por exemplo, do spray marinho, e também tem o input de água doce continental. Aí pronto, e fecha mais o cerco, que você, quando tem uma influência de água doce numa praia, é sinal que você está ali naquela fase do limite da pré-ama máxima, né? Então, foi assim que nós trabalhamos. Como você sabe, é um assunto tão complexo que eu até, muitas vezes, eu não me atrevo a fazer essa discussão sem ter uma tese muito bem fundamentada de doutorado por trás, para que a gente possa sustentar as nossas posições. Eu me coloco, a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, né? Que é dos teus alunos, o nível do mar está subindo ou descendo, eu abro ou não abro a barra das lagunas, né? A minha pergunta seria diretamente para ti, não de um ponto de vista científico estrito sensu da tua apresentação, mas em relação ao teu posicionamento, né? Numa era de conhecimento, onde as interações são importantes, como é que tu estás fazendo essa integração com outros grupos que trabalham com milímetros? Ok, professor Bidoni, é um prazer ouvir as suas colocações. São algumas indagações, por exemplo, você fazendo as análises, saindo do métrico para o milimétrico dos registros maregráficos, né, na costa brasileira, supondo, né? O comportamento do nível do mar ele vai variar de lugar para local, de lugar para lugar, porque você tem, por exemplo, efeitos de neotectônica na costa do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte e o Ceará ele está no âmbito ele está no mapa sísmico mundial, tá? Então ele vai responder isso do ponto de vista muito mais da sísmica, da sísmica. Na foz do Rio Amazonas você tem uma alta taxa de sedimentação. Então, isso vai influenciar localmente na questão da variação local do nível do mar. Aqui no Rio de Janeiro, entre a cidade do Rio de Janeiro e Paraty, você tem uma costa faminta, ou seja, uma costa faminta que praticamente a ausência de transporte de sedimento fluvial. Então, o comportamento ele vai mudar localmente, de local para local. Isso está provado em termos maregráficos, né? Para tentar integrar essas informações a nível métrico, de geocronologia, com os dados maregráficos, agora tem uma nova técnica, né, que é o percentual de carbono moderno. Tá? Esse percentual de carbono moderno ele consegue ter registros históricos incríveis. Nós submetemos agora, um aluno nosso submeteu um trabalho enfocando a passagem de um ciclone extratropical no final do século XIX, a partir de informações relacionadas ao percentual de carbono moderno. Então, com os dados geocronológicos de percentual de carbono moderno, juntando os dados maregráficos e os dados geológicos
que são essenciais, nós podemos delinear, traçar um futuro modelo, né? É um projeto, digamos que de médio prazo, né? Porque esses projetos eles precisam de um aporte de recursos muito grandes e nós estamos vivendo num momento de pouco aporte de recurso por parte das agências de fomento, né? Eu espero que, no futuro próximo, nós podemos integrar as curvas métricas geológicas holocênicas com os dados das curvas maregráficas e, no meio, está o percentual de carbono moderno para você traçar uma linha de tendência, mas já te respondendo de antemão que, em alguns lugares, você tem o nível do mar tá relativamente estável e outros está subindo levemente, mas tudo isso milimetricamente. Sugestões, assim, vocês pensaram em trabalhar com outros isótopos, por exemplo, estrôncio e até neodímio, né, como traçadores também, mais globais, né, que vão te dar assinatura, por exemplo, da água do mar em cada um desses momentos? Eu não sei se você teria uma possibilidade de pegar variações, né? Mas eu acho que sim, talvez dentro do Holoceno. Tem algumas coisas feitas pelo Michel Maix, na costa ali embaixo de São Paulo, né? Se você pensou em fazer acoplar essa metodologia. E a outra questão que eu pensei aqui, né? E que tem um pouco a ver com a questão do Cleverson e até com a questão de neotectônica ou não no Holoceno, se você pensou em acoplar uma sísmica rasa, né? Um pouco nessa Bahia, nessa região ali, né? Que você trabalhou ampliando as metodologias, né? Então, assim, não sei o que você acha de acoplar esses métodos, né, para tornar essa abordagem mais multidisciplinar ainda do que você já fez, né? O que você pensa disso, assim? Um prazer em contar com a sua presença aqui nessa banca, tá? A primeira questão que você coloca é o seguinte, é que nós pretendemos, à medida que as pesquisas avançam, né, nós vamos incorporando vários outros elementos. Por exemplo, antes dessas teses, de 2000 até 2014, né, nós não pensávamos nada disso, tá? Mas os questionamentos foram tantos, né, e as indagações foram tantos, e a gente precisando dar respostas mais concretas, nós incorporamos esses elementos, essas técnicas analíticas. Claro que pretendemos, né, fazer isso, incorporar. À medida que as teses vão surgindo, nós vamos incorporando novos elementos, né? E com relação a essa questão, o proxy, né, nós também ampliar os proxies em cima de pesquisas relacionadas a ostras, né? Também que tem pesquisas lá na Indonésia que eu conversei com um pesquisador indonésio e ele levantou essa questão na INCOA, lá no Japão, durante a minha apresentação. A ideia é incorporar esses elementos, e sísmica rasa é o nosso próximo objetivo. Nós precisamos ter uma resposta mais concreta em relação a essa transição do Pleistoceno para o Holoceno, você encontrar um nível batimétrico tão raso, né? Quando a maioria dos trabalhos sugerem profundidades muito maiores, tá? Então, a sísmica rasa vai ser o nosso próximo passo, né? Porque o nosso trabalho é um trabalho, como eu falei, é um trabalho de equipe, né? E a próxima tese que a gente for fazer naquela área, de orientar, com certeza, a sísmica rasa, se aproximar um pouco mais da neotectônica, envolver mais proxies em relação a essa questão dessas análises. Porque nós trabalhamos, de certa forma, com a questão das mudanças climáticas, e é um assunto tão variável, tão complexo, tão interdisciplinar e multidisciplinar, que nós precisamos nos cercar de uma série de informações. Então, eu acho que não há dúvida nenhuma que o professor Wagner domina bem o assunto e, inclusive, a minha pergunta, professor, ela vai num caminho um pouco diferente. Digamos que o senhor, além de um bom pesquisador, acertasse os 6 números da Mega Sena na virada do ano e só houvesse um único ganhador, o senhor. Brincadeira à parte,
se você tivesse todos os recursos que você necessita, qual seria, primeiro, a pergunta que você iria fazer dentro da sua área de atuação e, segundo, quanto tempo você acha que você demoraria, a pergunta que você ia fazer, segundo, qual é a metodologia que você precisaria e saber o que é o caro desse processo, e terceiro, quanto tempo você acha que você daria uma resposta? Obrigado, professor Alex Kellner, pela pergunta, né? Bem interessante. Olha, é o seguinte, esse tema é um tema que eu me identifico profundamente. E, ao mesmo tempo, vem aquela angústia, né, de tentar trabalhar em cima de várias questões aqui levantadas, né, pelo professor Cleverson, pela Kátia, pela professora Mônica, e a gente não poder fazer isso porque nossos recursos eles são muito limitados, né? Eles são recursos extremamente limitados. Alguns colegas nossos do exterior falam assim, olha, vocês são verdadeiros heróis em você conseguir fazer tudo isso com tão pouco dinheiro, porque eu transformo tudo isso em dólar para eles ficam assim, e eles com projetos americanos aí, milionários, né? E trabalham com muito recurso, né? É claro, se eu ganhasse na loteria uma parte desse recurso, eu investi em pesquisas de trabalho para nós, para tentar responder de forma mais rápida possível as minhas indagações em relação a essa questão dos PROCs, essa questão, ampliar as questões metodológicas, fomentar um número maior de alunos. O Museu Nacional ele tem uma linha de pesquisa, o curso de Geologia do Quaternário, que esse curso ele é um curso que tem 20 anos, ele completou agora 20 anos, e nós temos uma procura, uma demanda muito grande por alunos querendo que eu oriente eles. Infelizmente, nós não podemos, porque nós tocamos também projetos junto ao programa de pós-graduação do Fundão, e também estamos atendendo agora os alunos do programa de pós-graduação em geopaleontologia no Museu Nacional, né? É uma certa angústia, né? Mas porque a gente não tem esses recursos, certamente eu investiria maciçamente, né, em pesquisas, né? E também não ia deixar de trabalhar, ia ser um milionário, mas não ia deixar de trabalhar, porque deixar de trabalhar você morre no outro dia. A ciência ela não pode parar, né? Então é até uma mensagem assim que eu passo para os meus alunos, que mesmo com o incêndio do Museu Nacional, mesmo com o laboratório completamente destruído, nós perdemos todos os nossos equipamentos, nós perdemos tudo, e ainda depois de 2 anos nós estamos aqui firme e forte, com a mesma empolgação de sempre, para poder continuar o nosso trabalho. O nosso trabalho ele não pode parar, né? A ciência ela não pode parar pela diversidade, toda a diversidade que ocorre, de falta de recursos, a gente submetemos projetos que não são aprovados, uma série de coisas, mas nós não podemos parar e temos que usar a criatividade e reinventar e criar novas situações, e claro, com o apoio desses alunos nossos maravilhosos que dominam a tecnologia como ninguém, tá? Então, eu acho que é isso. Obrigado, professor. Bom, pessoal, espero que tenham gostado aí da apresentação do meu amigo, do geólogo João Castro. Mais uma vez, agradecendo a sua colaboração aqui com o meu canal, tá certo? E mais uma vez, parabéns mesmo pela sua conquista, tá certo, professor? Bom, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem na paz, fiquem com Deus aí, se cuidem durante a pandemia, certo? Valeu, pessoal!